O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, estamos começando mais uma roda de conversa da TV Elas por Elas, com mulheres petistas e as nossas companheiras do Brasil inteiro. Eu me chamo Sandra Sena, sou historiadora, militante do Partido dos Trabalhadores, do Movimento Negro, militante feminista, e hoje vamos conversar com duas mulheres muito importantes para discutir feminismo e cultura digital, mulheres em rede. São mulheres engajadas no tema, a Evelyn Gomes e a Tati Nicásio, e eu gostaria que vocês se apresentassem, meninas, no começo, pode ser? Evelyn, depois Tati? Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Evelyn. Eu estou diretora do LabHack, né, que é o Laboratório Brasileiro de Cultura Digital. A gente atua nesse campo dessa construção do que é esse ser da cultura digital, essa integração da pessoa e mundo digital, compartilhamento de ideias, e sempre por um viés de um caminho que ele é compartilhado, né? De uma internet que ela não é proprietária. E nessas caminhadas eu sempre atuo bastante com ativismo digital, pensando plataformas de participação política, sempre pensando como que a gente pode avançar pautas a partir também da integração com esse mundo digital e as ruas. Então, aos pouquinhos a gente vai também descobrindo mais coisa. Eu sou ativista também do caso Braskem, aqui em Maceió, onde a gente tem o observatório do caso Braskem, e estamos criando estruturas de se pensar em cidades e territórios em pós-desastres também. Obrigada pelo convite. Bom dia a todas. Bom, meu nome é Tatiane Nicásio, eu sou petista afiliada há mais de 15 anos, sou publicitária de formação, né, e estou fazendo uma pós-graduação em ciência de dados. Entrei nesse universo da cultura digital muito pela proximidade com a própria Evelyn. A gente já atuava com tecnologias de cuidado, mas eu não entendia esse fazer do cuidado como uma relação com a tecnologia, e a Evelyn veio me desmistificando também muito do que é a tecnologia, o que é essa relação que se entrelaça ali, né, entre as técnicas do cuidado com o universo político, cultural que a gente tem no Brasil e como as mulheres se inserem nesse movimento. Inclusive, faço minha pós-graduação, e aí já puxando a sardinha, que já faço minha pós-graduação hoje, muito depois dessa relação com a Evelyn, foi por onde eu caminhei, assim, foi por onde caminhou essa minha escolha, né? Então, inicialmente eu estava pensando ali em fazer uma pós em marketing político e acabou dando um 360. Eu falei, não, eu acredito que hoje, para que a gente possa fazer e pensar política,
os dados são a principal ferramenta para que a gente possa construir, inclusive, né, iniciativas de tecnologia feminina e de cuidado e de inserção política de mulheres mesmo. Então, migrei para esse caminho porque eu acredito que é dentro desse espaço que a gente vai conseguir transformar, fazer uma diferença. Hoje eu sou coordenadora do projeto Elas por Elas, né, coordenei aí a 4ª edição do projeto, mas acompanho o projeto desde o seu nascimento, em 2017, quando a gente escreveu ele. Pude participar desse processo da escrita do projeto, ainda bem que hoje eu tenho muito orgulho em falar que esse é um processo de muitas mãos, que hoje tem um corpo e toma uma forma gigantesca, né, conseguindo aí atingir todos os 27 estados. E esse ano a gente conseguiu chegar a mais de 10 mil campanhas atendidas pelo projeto. Isso para a gente é muito bacana, porque a cada edição do projeto Elas por Elas, a gente tem aí um crescimento nas nossas bancadas femininas, e eu acredito que isso tem muita relação com o que a gente vai abordar aqui hoje. Inclusive, o quarto Elas por Elas foi basicamente falando sobre tecnologia, né? A gente utilizou várias ferramentas, vou falar melhor mais para frente, mas a gente quis dar essa característica do século XXI e dizer assim, olha, não são só os homens que têm acesso a essas ferramentas, e a gente pode levar ela para o universo feminino, e a gente deve levar, a gente precisa ocupar esse espaço. E aí, bom, basicamente é isso. Sou uma mulher de 35 anos, com um filho de 19, fui mãe aí na adolescência, e isso também me auxilia na construção dessas novas práticas de fazer e pensar política para as mulheres. Perfeito. A Tati trouxe várias questões e a Evelyn também já, então significa que nosso papo vai ser bem acalorado. Assim, o feminismo e a cultura digital, ele tem caminhado juntos, né, nessa proposta de promover a voz, o espaço, a ação das mulheres em plataformas digitais, nas redes sociais, inclusive nas ruas também. Esse ambiente, ele possibilita a criação de redes de apoio, troca de experiências, o engajamento em pautas essenciais, né? A gente tem visto muitas mulheres se engajarem também a partir desse ambiente virtual e ocupando diversos espaços. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como esse encontro do feminismo com o mundo digital e como as mulheres podem se organizar a partir dessa confluência aí. E aí eu queria saber logo de vocês duas, assim, para começar. É, Como é que vocês veem a relação entre o feminismo e a cultura digital e em que ponto esses dois campos se fortalecem mutuamente? Aí eu queria começar com a Evelyn e depois a Tati, pode ser? Aí 5 minutinhos para cada um. Pode. Bora lá. É, Então, feminismo e cultura digital. No projeto Mulheres de Rede, que a gente está agora pelo Lab Hack, a gente tem formado mulheres, né, a entender mais esse campo da internet. Porque o campo da internet, ele é um campo fazedor da cultura digital, né? Então, a gente vem e traz um pouco de ética sobre o que seria uma internet livre, o que é software livre, o que é compartilhamento, né? E todo esse processo. Aí tem uma aula que a gente foi pegar assim de um livro, que o primeiro que organizou, eu e a Lívia Ascava, né? Que é a idealizadora do Mulheres de Rede junto comigo. É, A gente pegou o livro de cultura digital, que organizava a apresentação do que era cultura digital há 12, 13 anos. E aí são 15, mais ou menos, autores. Dentre eles só tem 2 mulheres. E aí uma das coisas que a gente fala, assim, na abertura do curso é do tipo assim, a gente estava lá e a gente conhece, eu cheguei até um pouco depois, mas eu conheço as mulheres que estavam. E onde elas estavam? Elas estavam na articulação, elas estavam na mediação de conflito, mas elas estavam construindo o que era cultura digital ali com seus próprios corpos. E aí a gente sabe que, historicamente, as mulheres têm menos tempo da produção de conteúdo acadêmico, da estruturação do texto, porque ela está ali no corpo, no fazer, no cuidado, né? Então,
são muitas formas de feminismo, e aí o nosso feminismo lá no início também tinha o vamos estar aqui no campo da discussão. E aí hoje, quando a gente inicia, a gente sempre fala no Mulheres de Rede que a gente está na cozinha. Então, assim, a gente está fazendo um curso na cozinha, porque é na cozinha onde tem a confabulação das mulheres, né, em muitos territórios. É na cozinha que a gente consegue se proteger também de olhar para um território e falar, não, vamos conversar sobre ele, conversando, cortando uma cebola, limpando aqui alguma coisa, e vai nessa construção. E depois levar para o campo digital. Então, eu acho que também olhar para essa perspectiva do tempo tem esse lugar do como construir essa ótica feminista, né? E nos últimos 8 anos aumentaram muito os grupos feministas que estão atuando com tecnologia. Então, assim, quando você monta um curso de tecnologia com a base feminista, a gente está falando de proteção, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de colaboração, e a gente está falando de como vamos construir as leis que nos protegem. Né? Então, o Mulheres de Rede ele também tem esse processo de fazer formação de lideranças comunitárias feministas em cultura digital, que é como que a gente vai discutir no ano que vem, nesse ano, se subir o próximo PL, projeto de lei, que vá tentar regulamentar alguma parte da internet, ou alguma parte que tenha a ver com o nosso saber na internet. Como que a gente vai conseguir discutir sobre isso? Então, eu acho que essa construção do feminismo com a cultura digital, ela está nessa troca de saber, nessa construção de tipo, tecnologia não é uma coisa para homem. Quando a gente vai ver, né, quem é que mais combate a desinformação? Quem é que menos compartilha desinformação? Mulheres. Porque as mulheres procuram checar, procuram saber de onde veio aquela fonte, tem mais cautela. Então, por que só os homens, ou a maioria das pessoas que estão discutindo tecnologia são homens? Quando a gente vai olhar dentro do Congresso, na parte, nas comissões digitais, a maioria das cadeiras são de deputados. Por que as mulheres não estão nessa decisão? Se são os corpos das mulheres que são invadidos, os nudes que mais aparecem são de mulheres, as deepfakes que são invadidas e que deslaceram mulheres, é para mulheres, né? Então, eu acho que essa construção de pensar o feminismo em cultura digital, acho que a gente está pelo Lab Hacker, né, e muito com Mulheres de Rede, pensando assim, como que a gente vai fortalecer mais mulheres a discutirem a política de cultura digital nesse momento? E na hora que entrar em pauta, essas mulheres já saberem como discutir, e o que falar, como se proteger, como se autoproteger, né? Acho que esse é um caminho, mas ainda batemos muito papo hoje. Tati? Bom, a Evelyn trouxe vários pontos importantes na fala dela, né? E aí eu acredito que quando a gente pergunta para a população de uma forma geral como eles enxergam o ambiente da tecnologia, né? O que você imagina por tecnologia? Como você vê o fazedor de tecnologia? As pessoas automaticamente vão pensar num homem branco, com cara de nerd, trabalhando ali exaustivamente em frente ao computador, de madrugada, com uma tela repleta de códigos, tal. E a gente tende a ter esse imaginário, porque foi isso que foi construído muitas vezes, né, com os filmes, com a apresentação, inclusive, de cientistas digitais, quando a gente vê entrevista, e a Evelyn trouxe um pouco sobre esse episódio do livro, mas assim, quando a gente vai ver entrevistas, quando a gente vai ver as autoridades no tema, normalmente eles estão convocando homens, mas as mulheres ocupam esse ambiente digital em diversas ocasiões, em diversas situações, como, por exemplo, a gente tem campanhas nas redes sociais que atingem uma população massiva. Fomos nós que ganhamos as eleições e muito fruto da mobilização digital feita pelas mulheres nas redes sociais.
Nós conseguimos dar voz a várias mulheres vítimas de assédio com campanhas também de internet. A gente consegue ampliar e dar visibilidade àquelas nossas demandas que historicamente são apagadas por, enfim, seja pela direita ou pela esquerda, mas pelo machismo que está inserido na nossa sociedade, né, que está enraizado de certa forma. Infelizmente, a gente não consegue fugir 100% disso. Mas eu percebo que a movimentação das mulheres dentro das redes sociais, dentro do universo digital, de diversas formas, né? Você abre aí hoje na internet, tem formações em tecnologia, tem ferramentas construídas por mulheres de captação de dados, de democratização de acesso a esses dados, né, que foram construídos aí ao longo dos anos. E você percebe que o que acontece na prática é que a maioria dessas mulheres que estão dentro desse universo, elas são apagadas da história, como acontece com as mulheres ao longo da história da nossa política nacional e internacional. Infelizmente, as mulheres acabam ocupando esse espaço de invisibilidade, né? Mas elas estão ali, democratizando a informação, garantindo acesso à educação dentro dessas plataformas digitais, empoderando, garantindo autonomia digital para outras mulheres. E aí, infelizmente, por serem tão importantes dentro desse universo, eu acredito que seja um dos motivadores para que se sofram tanto ataques. Óbvio, né? A gente tem outros elementos que estruturam essas violências que acontecem dentro do universo digital, mas é muito importante ver o movimento que se forma de mulheres, inclusive, protegendo outras mulheres dentro desse ambiente. E aí, a Pelicot, né, é o nome daquela francesa que foi vítima do marido, enfim, além de ser abusada, foi divulgada de forma violenta em várias redes, né? Então a imagem dela foi publicizada sem autorização, sem qualquer consentimento, e hoje ela vira símbolo, inclusive, dessa luta das mulheres contra essa violência, não só sexual, que ela também foi fruto, mas também dessa violência da exposição virtual de mulheres que são vítimas de crime, de exposição, né, de intimidades, enfim, são vítimas desses crimes digitais de uma forma geral. A gente tem aí vazamento de vídeos íntimos, de mulheres que consentiram a relação, a gente tem vazamento de vídeos íntimos de mulheres que não consentiram, a gente tem inclusive essa relação absurda de deepfakes, né, e que acabam muitas vezes com a vida social dessa mulher. Então a gente precisa avançar muito ainda dentro da discussão sobre o ambiente digital e como as mulheres participam dele. Mas hoje eu enxergo as mulheres como uma grande potência de mobilização e de fazer dessa cultura digital mesmo. E eu acredito que somos importantíssimas para mudar um pouco desse cenário também. Muito bom que vocês acabam trazendo elementos diferentes, mas que se complementam. E aí, Tati, como você, enfim, está na coordenação do Elas por Elas, como é que o projeto ele aborda e atua frente a esses desafios para as mulheres? Porque a gente sabe que o Elas por Elas é fundamental para pensar não só o mundo digital, mas pensar as mulheres na política, né? Mas de que forma o Elas por Elas aborda esses desafios digitais? Vamos lá. A gente começa desmistificando o que é o ambiente digital, né? A gente fez aí, inclusive em parceria com o próprio Lab Hacker, algumas aulas do Elas por Elas esse ano, e aí a gente falou sobre mobilização de redes, a gente falou sobre como funciona, né, esse universo, a cultura digital, e aí a gente foi avançando até o uso dessas novas ferramentas como a inteligência artificial, e como elas podem utilizar essas ferramentas para o dia a dia do fazer política. Porque facilita, inclusive, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma sociedade, né, uma cultura política basicamente toda instagramável.
Se você não tem uma boa relação de redes, você não consegue comunicar aquilo que você faz, aquilo que você pensa. As pessoas não têm acesso a isso da maneira tradicional, como antes era. Os papelzinhos, a visita porta a porta, acompanhar ali as audiências públicas. As pessoas basicamente veem tudo isso dentro do universo digital, seja assistindo às sessões públicas nas redes, ou acompanhando as redes sociais do seu candidato ou de opositores ali, que acabam repercutindo um pouco da imagem mesmo daquele político, daquela política. Então, o que a gente entende dentro do Elas por Elas é que é importante que as mulheres se apropriem do uso dessas ferramentas. A gente vai precisar fazer vídeos rápidos, a gente vai precisar fazer textos rápidos, e tudo isso a gente pode utilizar ferramentas de inteligência artificial, e é isso que a gente meio trouxe nessa 4ª edição do Elas por Elas. Acho que foi a primeira edição do Elas por Elas em que a gente adentrou mais esse universo tecnológico, porque a gente ficava muito mais dentro da formação de comunicação e do fazer política, né, que é algo que é mais conhecido mesmo para nós, e eu acredito que dessa 4ª edição a gente deu uma ousada, fugiu um pouco da regra e trouxe novas ferramentas de comunicação para essas mulheres, e a gente conseguiu abordar temas diversos. A gente trouxe aí experiências do Lab, como, por exemplo, ações de rua, que não necessariamente são feitas dentro do ambiente digital, mas que tem uma grande repercussão dentro desse ambiente. E aí, como é que você utiliza esse espaço para poder potencializar suas redes, para poder potencializar a sua comunicação, para poder passar a sua mensagem de uma forma eficiente, que não seja maçante, que consiga entender essa realidade do imediatismo do ambiente digital e que seja coerente com o que você está fazendo. Então, a gente trouxe um pouco de cada tema, assim, né, dentro do que a gente acreditava que seria interessante, principalmente a questão da segurança digital, né? A gente falou um pouco ali sobre segurança digital também, como é que a gente consegue se proteger, desmentir deepfakes, fake news, enfim, né? Recorrer a ferramentas de checagem, como é que a gente faz isso em tempo hábil para poder não deixar uma circulação de uma mensagem errada. E assim, acho que a gente conseguiu, né, nessa 4ª edição, dar o pontapé para o que a gente precisa de fortalecimento e impulsionamento dessas mulheres dentro do universo da comunicação digital e dentro dessa lógica das novas tecnologias mesmo. Então, acho que o nosso principal ponto foi um start, né? A gente trouxe aí coisas básicas e que essas mulheres nunca tiveram acesso. O que a gente quis dizer para elas foi: não são só os homens que podem e devem ter acesso a essas ferramentas. O que a gente quer é que mais mulheres possam acessá-las e que vocês consigam fazer dessa campanha uma coisa muito mais leve através do uso dessas ferramentas e potencializar, né, ao mesmo tempo que você diminui o seu peso, a sua carga de fazer comunicação e política, você também conseguir potencializar o alcance da sua mensagem junto com essas ferramentas que são fundamentais na atualidade. Então, foi basicamente essa diferença nessa 4ª edição e que a gente quer levar aí para as próximas edições do Elas por Elas. Muito bom, né? Tendo Elas por Elas como um projeto que só cresce, né? E intensifica a participação das mulheres na política. E a gente sabe que o mundo digital é um grande desafio, tendo em vista que a desigualdade digital é uma questão na realidade brasileira, né? A gente acaba discutindo isso de forma bem diversa aqui na TV, na verdade. A gente já trouxe diversos temas para pensar as desigualdades digitais e pensar a participação das mulheres nesse espaço. E aí eu queria ver com a Evelyn, de que forma, Evelyn, você acha que a presença feminina nas redes digitais ela pode contribuir para transformar as plataformas em espaços mais seguros para as mulheres, né? E vocês já trouxeram um pouco disso antes, mas eu queria que você especificasse as plataformas digitais como um espaço seguro para as mulheres, agora um pouquinho. Tá aí um desafio, porque quando a gente pensa em plataformas digitais, hoje a gente está falando principalmente em plataformas proprietárias, onde elas têm suas regras.
Então, você imagina assim, eu vou dar um exemplo. O Twitter caiu, a gente está no ano de 2024, o Twitter caiu. A maior manchete que foi lançada foi que o Xandão derrubou o Twitter por causa das eleições. Isso não era verdade. O que que derrubou o Twitter? A gente tem um marco civil da internet, que é uma regulação do como plataformas podem e devem acontecer no Brasil. E quando a gente tem plataformas proprietárias, significa que ela tem um dono. Esse dono ele vai tentando, principalmente em democracias mais fragilizadas ou que estão em pontos, né, de fragilidade, eles vão tentando impor formas que eles querem, como eles querem, inclusive pautando a, a própria política local. Gente, uma pausa. Tá barulho? Não. Tá. É porque começou a fazer um barulhão aqui, eu fiquei com medo. Então, vou voltar de onde parei. Vou pedir para vocês fazerem um cortinho, tá bom? Desculpa. Então, por que que a gente precisa tanto de marco civil da internet, da LGPD, né, lei de acesso à informação? Isso tudo são formas de proteger a gente. E aí, proteger a gente está falando de qualquer pessoa protegida na internet, né? Onde a gente tem direito sobre a nossa imagem, a gente tem direito sobre os nossos dados, e o Brasil tem uma série de acordos de como as plataformas vão existir e atuar nesse campo da internet. Então, assim, quando a gente pensa na presença feminina nas plataformas digitais, algumas delas têm suas regras próprias. Então, assim, quando a gente dá aquele aceite, quase ninguém mais lê o que está acontecendo ali. Uma das dicas que eu tenho dado é: copia aquele texto todo e coloca no inteligência artificial e fala quais os pontos isso atinge a minha imagem. Quais os pontos eu devo me preocupar de eu aceitar estar nessa rede? Isso é muito importante, a gente precisa ir desenvolvendo uma prática de entender o que que a gente está aceitando. O outro ponto é a gente se organizar coletivamente, principalmente entre mulheres que estão pensando como que a gente vai se proteger nas redes. Porque mesmo assim tem vazamento de fotos, mesmo assim as deepfakes, como a gente já falou, querendo ou não, assim, são as mulheres as maiores pessoas violentadas nesse momento da internet. Então, se a gente não se unir para conseguir construir quais são as políticas que a gente quer, a gente não avança muito, porque sempre vão querer um pouco mais de imagem, sempre vão querer o que vai compartilhar mais, o que vai aquela própria rede social entregar mais. Então, a gente precisa sempre estar muito colado com essa construção das políticas, para a gente tornar essa presença feminina uma forma, né, a presença das mulheres, e aí a gente abre para o campo das mulheres, né, na amplidão do ser mulher nesse mundo, de uma forma mais segura e mais comprometida. Então, quem são os grupos que estão lutando para que tenha essa segurança digital? Quais são os projetos de lei que podem atacar a nossa segurança digital? Como que a gente vai acompanhá-los? Quais são os veículos, né? A gente tem alguns, assim, tipo, ontem eu estava muito comentando sobre Gênero e Número, as minas que sempre estão investigando, principalmente no Congresso, o que está acontecendo que vai atingir diretamente os nossos corpos e as nossas vidas e os nossos fluir, seja nas ruas ou seja aqui nas redes. Então, a gente olhar para esses veículos, né, e essas organizações que estão realmente comprometidas
pela nossa segurança coletiva é muito importante. Então, fazer cursos para entender um pouco mais a Mulheres de Rede, volto a falar, porque eu estou muito feliz com esse projeto, né? A gente está na segunda turma no Rio Grande do Sul, e a maioria das mulheres participantes são 60 mais. E elas falam que elas estão ali, falam que acham os temas às vezes um pouco difícil e tal, mas elas querem entender mais sobre esse universo digital. Então é muito legal saber que tem essa demanda de aprendizagem, de conseguir entender melhor como nossos corpos e nosso saber vai fluir nessas redes, né? Então, procurem mais saber, procurem mais cursos que possam aprimorar esse saber, porque a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa falar nesses espaços, mas a gente também precisa estar protegida, e a gente só se protege juntas e pensando em formas também de que aumentem nossa proteção, porque a gente sabe que a nossa proteção aqui no mundo digital ainda é frágil. Então a gente precisa caminhar um pouco mais para se proteger ainda mais. É isso, Evelyn. Vamos pegar um ganchinho disso aí, porque infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Mas a gente tem uma pergunta final para as duas convidadas de hoje. E aí, pegando esse gancho mesmo que você está falando aí, tanto Evelyn quanto Tati, como é que vocês visualizam o futuro do feminismo digital? Quais tendências ou movimentos vocês acreditam que irão surgir para fortalecer as mulheres na cultura digital? Porque vocês trazem exemplos, enfim, de coisas que já estão acontecendo hoje, mas como é que vocês acham que vai ser esse futuro aí? E a presença feminina e o debate feminista no mundo digital? A Evelyn, depois a Tati fecha, pode ser? Pode, bora lá. Então, eu estou super esperançosa. Eu confesso que eu estou esperançosa, porque é assim, quem já constrói o TC e o saber coletivo, muito, são as mulheres que estão sentando em rodas, e eu acho que, assim, ter esses movimentos que agregam mulheres, né, o Elas por Elas, Mulheres de Rede, aí a gente vê o Programaria, ai meu Deus, vai ter as Mina Programam, tem tantos grupos assim que estão se juntando nessa era aqui, desse mundo das telinhas, para fazer essas comunidades de mulheres pensadoras, né? Então, a gente não só está fazendo mulheres a entenderem e pautarem mais, como de estarem juntas. Na primeira turma do Mulheres de Rede, o que a gente viu foram assim, desde mulheres, a gente tinha de mulheres catadoras de resíduos a doutoras em direito digital. E a gente foi entender o que estava por trás dessas mulheres, né? Assim, do tipo, nossa, são mulheres em um campo social muito distante, né? De saber o que influenciaram elas a estarem aqui. E umas queriam compreender mais do que é esse campo digital, do como agir, o que é inteligência artificial, eu ouço falar, mas eu não sei, o que é desinformação, fake news, como que eu posso combater, né? Como fazer a participação online, e outras estavam querendo estar em rede. Então, o nome Mulheres de Rede foi um gancho de puxá-las. Então, elas falaram, não, sobre esses temas, a maioria eu já sei muita coisa, mas me falta discutir entre mulheres. Me falta ter grupo de mulheres pensantes sobre isso. Então, assim, e aí, assim, tem algumas mulheres que passaram pelas Elas por Elas, que estão no Mulheres de Rede, e aí tem outras que já fizeram curso do Programaria. Então, a gente vê que mesmo sendo grupos diferentes, mulheres diferentes que estão idealizando esses projetos, elas estão se conectando e entrando nessa teia que eu tenho com a Sandra, que eu tenho com a Tati, porque a gente vai construindo saber juntas e fazendo construções. Elas também estão fazendo as delas através dos projetos que a gente está colocando nas redes. E que tem alguns momentos que a gente também coloca eles no presencial. A Lívia fala muito assim, eu tenho dificuldade só do mundo digital, porque eu preciso sentir o cheiro da pessoa, né? Que eu estou construindo. Eu gosto muito dessa fala dela. E então, assim, quando a gente vai se encontrar em um evento, vai publicar estarei em tal evento, alguém vem cumprimentar e fala, nossa,
Te conheci através do Elas por Elas, através do Mulheres de Rede, através da TV, né? Aqui. Então, o que eu sinto desse futuro é da gente mais conectada, entendendo mais o que é esse mundo digital. E por mais que a gente não entenda tudo, porque às vezes é tudo muito complexo, às vezes são 10 anos para entender realmente como falar e organizar esse saber, mas na hora que tiver uma dúvida sobre uma matéria, ou sobre como vai votar, ou como vai pensar, ou como vai construir uma audiência pública, essas mulheres saberem a quem recorrer, conhecerem a outra mulher especialista disso. Porque às vezes falta essa conexão do tipo assim, eu só conheço homens especialistas, e aí você já se bloqueia de será que eu vou fazer uma pergunta boba? Será que essa minha dúvida é uma bobeira? E enquanto mulher, a gente está aberta, né, a apresentar outras mulheres especialistas. O Mulheres de Rede, por mais que eu e a Lívia a gente já seja especialista em vários temas, a gente convida mulheres mais especialistas ainda de todo o Brasil, porque é aumentar essa rede de especialistas, né? E de mulheres conhecerem outras mulheres referências. E eu sinto que a gente está ampliando isso. Então, eu estou otimista com esse futuro da gente conectada em rede, sabendo a quem vai chamar em um determinado momento, a quem vai tirar a dúvida. Surgiu isso, quem eu vou pesquisar aqui para ouvir o que essa pessoa está falando e que essas referências sejam mulheres. Então, eu ando otimista. Num momento de pessimismo, eu ando otimista com nós mulheres conectadas e se conhecendo. Antes da Tati falar, eu só queria. Eu sempre trouxe uma memória aqui que eu acho que é muito importante, né? As mulheres sempre estiveram no desenvolvimento tecnológico. O problema sempre foi o silenciamento. Então, a gente tem vários filmes sobre isso, várias dissertações, teses, livros escritos sobre isso, mas as mulheres sempre estiveram no desenvolvimento tecnológico do mundo, né? Então, isso é muito importante. Vamos, Tati. Aí, o que eu vou falar fica até ingrato depois da Evelyn trazer tanta esperança, tanta alegria. Que eu acho que eu vou focar muito nos desafios que nós temos, né, ainda. Infelizmente, ainda existem vários desafios para que a gente possa, enquanto mulher, ocupar com excelência esses espaços, esse território, esse ambiente digital. E aí, acho que o principal, se não, né, o mais urgente nesse momento é o combate mesmo ao assédio e à violência digital que se propaga contra as mulheres. A gente tem visto aí diversas parlamentares, inclusive já deixar minha solidariedade a todas as nossas parlamentares que sofreram alguma violência digital, foi vítima de alguma ameaça, alguma cyberameaça. Então, assim, né, a gente teve recentemente o caso da Carol D'Artora. E eu acho que dentro desse universo digital não cabe mais essa insegurança para as nossas mulheres. Então, a gente precisa discutir com seriedade dentro dos espaços políticos como que a gente pode avançar na proteção. Eu acho que isso precisa estar na ordem do dia, sabe? E a gente precisa começar a fazer isso de uma forma efetiva, né? E aí, para assim, um segundo ponto, eu acho, de desafio que nós temos hoje, né, é a dificuldade que muitas mulheres, especialmente essas mulheres em áreas rurais, comunidades mais marginalizadas, afastadas dos centros urbanos, elas têm dificuldade de acessar o digital, né? Elas têm essas barreiras de acesso. Eu acredito que a redução... Desculpa, menino. Eu acredito que a redução da exclusão digital é uma das principais... um dos principais desafios que nós temos hoje também. Né? E eu acredito que isso que o Lab Hacker faz hoje no Mulheres de Rede é um passo nessa caminhada que a gente tem ainda da redução de desigualdades, de acesso, essas barreiras digitais que a gente encontra. Mas ainda falta muita coisa, falta o estrutural, o básico, como, por exemplo, o acesso à internet numa área rural. A dificuldade que é, nós que somos do Nordeste, né, a gente sabe a dificuldade que é, por exemplo, quando você vai visitar um território mais distanciado da capital e você chega lá, não tem sinal de internet.
ou se tenha de uma operadora só, porque todas as outras não funcionam. E quando funciona, funciona daquela maneira que a gente sabe muito bem, capenga, se arrastando. E aí, às vezes, a gente tem que recorrer a outras medidas. Tem gente que tem agora acesso, por exemplo, a essas redes que captam direto de satélites, né? A gente tem outras ferramentas, mas é uma coisa que nem todo mundo tem acesso. Então, como é que a gente faz para reduzir essas desigualdades, essas barreiras no acesso ao digital, né? E eu acho que é importante que a gente tenha com os nossos jovens, né? E aí já falando um pouco enquanto mãe, que a gente tenha uma educação digital mais contundente. Eu acho que muitos jovens hoje se perdem dentro desses ambientes de Discord, Reddit, não sei o quê, porque eles não têm uma orientação prática. Que, inclusive, eles descobrem aquele ambiente. É tudo uma arte, né? A gente brinca um pouco, porque assim, tem muita gente que está lá criando comunidades para automutilação, para pedofilia, para, enfim, maldades diversas, né? Eu não vou narrar todas aqui, que a gente deixa essa parte mais sádica para a direita, mas assim, tem pessoas que estão lá com outros objetivos, né? Com objetivos escusos, e os nossos jovens estão lá dentro porque os pais nem sabem como é que essa rede funciona. Essas comunidades se instauram, como é que elas se consolidam no dia a dia do jovem. Então, como é que a gente consegue garantir uma segurança para essa juventude? Como é que a gente consegue orientar esses jovens ao uso dessas novas tecnologias sem uma educação digital? É impossível. Então, a gente precisa investir nisso como uma questão de segurança mesmo, né? De informação, uma segurança nacional, uma proteção da nossa juventude. Deixa eu ver aqui. A gente tem muita. Mas eu fiquei pensando que, na verdade, todo o meu otimismo é só porque a gente está fazendo o processo de formação. Então, a gente está vendo essa vontade de aprender, está vendo uma mulher sair daqui para ali, se conectar, Sim. porque toda essa outra parte da internet a gente conhece e a gente fica lutando pelas legislações há 14 anos, né, no Lab. Então, assim, no momento de otimismo é pela formação, porque a gente está exatamente fazendo isso. É isso, assim, eu gosto muito do Mulheres de Rede, né, mas eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito dessa lógica do Mulheres de Rede, muito porque é isso, essas identificações que eu estou trazendo agora dos problemas, das problemáticas que a gente tem dentro do universo digital, é algo que está sendo trabalhado no projeto. Mas a gente precisa de muito, muito, muito mais. A gente precisa de políticas públicas para transformar essa realidade. Então, eu já deixo aqui para os nossos parlamentares petistas que acompanham, para as assessorias que acompanham, sim, a dica de que a gente precisa pensar em políticas, legislações antidiscriminatórias, em ferramentas de educação digital. A gente precisa fazer uma transformação digital profunda dentro da nossa sociedade, porque a gente não tem como fugir desse ambiente digital. A tiazinha que está lá no roçado, paradinha para comer o almoço dela, vai dar uma olhadinha no Zap, parou o roçadinho ali, vai dar uma olhada no Zap, vai conversar no grupo da família, vai passar uma informação que ela recebeu, e muitas vezes pode ser uma informação equivocada, então a gente precisa de uma rede de proteção e segurança. E aí, para finalizar a minha fala, a gente também precisa pensar na desconstrução dos estereótipos de gênero dentro desses espaços digitais e pensar aí na consolidação e na ampliação de lideranças femininas que construam autonomia dentro desses espaços tecnológicos. Então, a gente precisa fortalecer aí todas as nossas mulheres que estão, de alguma forma, caminhando em rede dentro desse ambiente digital. É isso.
Que bom, né? Temos as esperanças e os desafios. E que bom que eles se encontram e que a gente pode planejar o nosso futuro. Isso é muito importante para a atuação das mulheres na política. Mas, infelizmente, nosso programa chegou ao fim hoje. Eu agradeço a Evelyn e a Tati, agradeço toda a equipe do Elas por Elas e todo mundo que nos assiste de casa ou de qualquer outro lugar. Até a próxima.